gostaria só de pontuar a todos qual é o nosso cenário. Coronavírus começou com um surto em 31 de dezembro de 2019 na China. Foi declarado pandemia pela Organização Mundial de Saúde no dia 11 de março de 2020. E, claro, sua rápida disseminação, também aqui no Brasil, teve um forte impacto em nossa comunidade escolar. Nosso objetivo com essa live é adotar mais um canal de relacionamento com vocês, pais, com os estudantes, e termos total transparência entre os integrantes da nossa comunidade escolar. Ela será periódica e abordará diversos temas, tá? Essa é a nossa primeira edição, ela vai ter 4 blocos, sendo o último aberto para perguntas e respostas, que vai durar mais ou menos a parte de perguntas e respostas 10 minutos, tá? Convido o Dr. Pedro para que fique conosco até o final, caso tenhamos perguntas que estejam relacionadas às boas práticas, especificamente no que tange a parte de saúde. E na nossa conversa, a gente começa hoje trazendo o Dr. Pedro, nesse primeiro bloco, que vai falar um pouquinho sobre todo esse contexto do coronavírus, o quanto isso está nos impactando na nossa rotina e na nossa vida no dia a dia. Dr. Pedro, muito obrigado pela tua presença. Obrigado. Agradeço imensamente a oportunidade do CEPAM proporcionar aí a toda a comunidade essa abordagem. Nós estamos num universo escolar, mas nós representamos mais do que isso. Representamos as famílias que estão com os filhos em casa, que estão com os parentes em isolamento, e isso muda bastante a rotina das pessoas. É claro que esse impacto social nós já estamos sentindo. Em breve, nós também sentiremos impactos financeiros de uma crise econômica que vai se instalar no Brasil. Mas a nossa principal emergência, o que nós temos que discutir agora, ao meu ver, é esse impacto na saúde. Nós estamos lidando com uma pandemia, como foi muito bem descrito, uma doença que não respeita territórios, ou não respeita clima, ou não respeita etnias. E como qualquer pandemia, ela tem um critério de transmissão e em cada lugar ela vai desenvolver uma história natural da sua doença. Isso quer dizer que o panorama que nós tivemos na China ou na Itália nos serve para aprendermos algumas especificidades da doença. Mas nós vamos construir a história dessa doença na nossa própria realidade, na nossa própria cidade. Até mesmo Curitiba não é uma realidade exatamente igual à de Ponta Grossa. Nós aqui tivemos a oportunidade de fazer o isolamento social um pouco antes da doença se instalar. Isso criou, de alguma forma, uma proteção à nossa população. A medida de isolamento escolar diminuiu a contaminação dos familiares por parte das crianças, que são vetores, embora sabemos que as crianças têm menor potencial de desenvolver a doença, uma vez que elas não estejam se comunicando em ambiente escolar, estejam isoladas em casa, elas protegem os seus familiares que são mais velhos dessa doença. A transmissão, ela é muito agressiva, e isso que assusta, isso que torna essa doença uma pandemia sem precedentes, porque além da transmissão pessoal, há a transmissão de contato com superfícies, e isso é muito difícil de conter. Então, toda a comunidade médica, a comunidade de saúde mundial foi pega desprevenida. Sabemos que ela tem critérios de pouca agressividade em determinados grupos etários. De qualquer faixa etária, pode se contaminar e pode desenvolver a doença. Isso é importante frisar. Qualquer pessoa pode se contaminar facilmente. Não há defesas para a contaminação ou transmissão. O desenvolvimento da doença ele vai se dar de forma mais leve na grande maioria da população. À medida que a idade vai avançando, a forma que se desenvolve é a forma mais agressiva, em boa parte dos casos. E o pequeno grupo desses que desenvolve a forma agressiva vai ter insuficiência respiratória, que é a maior preocupação do sistema de saúde, que é despreparado para atender a essa enorme quantidade de pessoas. A grosso modo, matematicamente falando, se todas as pessoas de Ponta Grossa tiverem contato com o vírus,
Nós vamos estratificando de acordo com as faixas etárias e nós vamos chegar a uma população que pode efetivamente precisar de terapia intensiva, na sua maioria de pessoas idosas, em torno de 1.000 a 1.500 pessoas. Na cidade nós temos apenas 100 leitos de UTI. É muito mais difícil nós criarmos leitos novos, nós equiparmos leitos novos, do que efetivamente nós criarmos medidas que impeçam a transmissão. Então, daí a importância do isolamento social. Nós criarmos medidas de segurança onde as pessoas impedem o contato umas com as outras e com isso diminui a velocidade de transmissão. Então nós teremos menos pessoas infectadas, menos pessoas desenvolvendo as formas graves e, por consequência, nós teremos menos pessoas precisando de terapia intensiva. É essa que é a principal relevância do isolamento social. Existem muitos mitos hoje vinculados. A internet, ela é um meio poderosíssimo de informação, é verdade, mas muito se fala a respeito da doença e até não há uma uniformidade de informações. Hoje, nós da comunidade médica, nós estamos atendendo ao que o Ministério da Saúde nos orienta via Organização Mundial de Saúde. Sabemos que o vírus ele tem uma cápsula de natureza lipoproteica, ou seja, tem lipídios, tem gorduras, e a melhor forma de evitarmos que isso seja contaminante pelas nossas mãos, pelo contato, é lavar a mão com água e sabão. Isso é muito importante. Eu não disponho de álcool gel. Bom, em casa você não precisa de álcool gel, você vai lavar com água e sabão. Se você tem o álcool gel, porque você vai sair na rua, você vai desinfetar superfícies da sua própria mão, a maçaneta, o volante do carro, enfim, o álcool gel tem essa relevância. Mas ele não pode ser substituído, por exemplo, por água sanitária, hipoclorito. Isso vai ser importante para, em casa, fazer a desinfecção de superfícies. Então, a orientação é, via de regra, todos lavem muito a mão, várias vezes ao dia. O sabão, ele destrói a camada gordurosa do vírus e inativa, diminui a capacidade de transmissão. O álcool gel, ele cria uma camada protetora, uma camada mais persistente, que também inativa o vírus. A associação dessas duas medidas é que é extremamente eficiente. Lembrar que esse autocuidado, esse cuidado individual é questão de consciência, é questão de responsabilidade, assim como o isolamento social. Mesmo que você não seja grupo de risco, mesmo que você seja aquela pessoa produtiva de 60 anos, 70 anos, que está trabalhando, que vai ao mercado, que paga suas contas, que trabalha, mesmo que você não é considerado uma pessoa que não está produzindo, você é grupo de risco pela sua idade. Aqueles que são imunodeprimidos, que têm alguma falha no sistema imunológico, ou aqueles que têm doenças crônicas, doenças cardíacas, doenças respiratórias ou a diabetes, são considerados grupos de risco, porque são aqueles que, uma vez desenvolvendo a doença, fatalmente terão mais chance de desenvolver as formas graves. Então essas pessoas devem ser isoladas. Então eu não sou grupo de risco, eu tenho 40 anos, eu não tenho doença crônica, eu posso sair na rua livremente. É para isso que existem as medidas de contenção, de isolamento social, para que essas pessoas não sejam vetores e não tragam para dentro de casa a doença para o seu avô, para o seu tio, para a sua mãe, para a sua avó. Então nós precisamos criar um mecanismo de autocuidado coletivo, de consciência. Essa fase da doença é a fase da consciência. E esse respeito a cada um é que vai fazer com que nós tenhamos o maior ou menor sucesso. Então, cada um deve fazer a sua parte. Entendo que a comunidade médica, a equipe de saúde, está lá nos hospitais, está à frente da batalha, está se arriscando, porque essa é a escolha dessas pessoas, é servir. O que as pessoas estão sendo chamadas a fazer é ter o sacrifício, o privilégio de ficar em casa. Ficar com seus familiares, ficar com as pessoas que amam, em proteção. É claro que nós temos plena consciência da crise econômica que se avizinha, com pessoas em casa produzindo menos, nós sabemos disso. Mas a nossa prioridade hoje é preservar a vida e é cuidar a vida. Então, se puder encerrar essa minha fala com a mensagem de consciência coletiva, a nossa emergência hoje, dentro da pandemia, é preservar a vida. Doutor Pedro, muito obrigada. Eu gostaria de convidar o nosso diretor-geral, o Osni Mangrel Júnior, para nos dar um cenário aí sobre o cenário do CEPAM frente a essa situação. Olá, Priscila, olá a todos que nos acompanham de maneira síncrona, ao mesmo tempo, ou mesmo posso ter acesso depois
a esse material que está sendo gravado e vai estar disponível aqui nos canais. É uma satisfação poder conversar com vocês um pouquinho, poder interagir nesse momento onde a nossa interação social está diminuindo, está sempre sendo feita aqui através dos canais de comunicação virtuais, aí, rede social, enfim. E trazer a toda a nossa comunidade aqui do CEPAM e do CEPAM Vestibulares, que sim, estamos muito atentos a tudo que está acontecendo na nossa cidade, na nossa região, no mundo todo, que estamos ativos, estamos, claro, preocupados com o andamento não só do trabalho educacional, enfim, mas também as questões outras, como o doutor Pedro já colocou, que acometem a sociedade num momento como esse, não só a parte de saúde, mas também a parte econômica e tudo mais. O que o CEPAM já está fazendo e como tem acontecido esses dias, desde que na última sexta-feira nós interrompemos as aulas presenciais. A determinação, por enquanto, é de suspensão do calendário escolar e nós temos, a princípio, 2 semanas de paralisação que deverão ser repostas no mês de julho. Se acontecer uma terceira semana, ou mesmo uma 4ª semana de paralisação, essas terceira e 4ª semana deverão ser repostas no mês de dezembro. Além disso, o pessoal nosso de coordenação já está trabalhando, observando outras datas, observando como reunir, como fazer com as provas, e tudo isso, claro, vai ser passado aos pais, tão logo que seja anunciada a possibilidade do retorno às aulas presenciais. Então, não é um momento de férias escolares, e sim um momento de recesso escolar. Nós estamos antecipando o recesso que ocorre normalmente em julho. Para que não se perca, né, quando você faz o recesso em julho, você tem aula de fevereiro a junho e fica aí o mês de julho em recesso, em descanso. Como esse descanso está sendo forçosamente antecipado agora, nós tivemos um pequeno período de aulas. E o que a gente tem feito, o que os professores das nossas equipes de educação infantil, fundamental, médio e pré-vestibular têm feito? Adequado à faixa etária de cada aluno, adequado ao conteúdo de cada aluno, esses professores têm gravado vídeos, têm disponibilizado lista de exercícios, têm encaminhado aos alunos atividades para que eles realizem em casa, para que eles realizem através da internet, para que eles realizem nas suas apostilas, nos seus materiais, e também atividades lúdicas, atividades de descontração, atividades que envolvam, principalmente na área dos pequenos, que envolvam as crianças, que envolvam a família. É uma maneira de estarmos conectados, de manter o contato entre as mães, entre os pais, entre o colégio, utilizando as plataformas que o colégio já usa habitualmente. Então, nós já trabalhamos com a nossa agenda eletrônica, período de educação infantil e ensino fundamental, há mais de 5 anos, trabalhando com o Google Classroom, no ensino fundamental 2 e no médio, no pré-vestibular. Então, são ferramentas que o CEPAM já utiliza, que o nosso aluno já tem esse costume e que ele pode e está fazendo uso nesse momento. Além disso, as nossas editoras parceiras estão disponibilizando videoaulas aos alunos, além das aulas e dicas que estão sendo encaminhadas pelos professores do CEPAM. Também nós temos as videoaulas disponíveis das editoras, que são as nossos fornecedores de materiais didáticos. Então, nesse momento, a gente vem mantendo um contato, um ritmo evidentemente mais lento de atividades com os nossos alunos, e as atividades principais serão quando da presença em sala de aula, serão retomados os conteúdos da última semana, e mesmo, conforme a necessidade, revisão de conteúdos anteriores, isso sempre é feito pelo colégio, e também, a partir do retorno às aulas, avançaremos então para os novos conteúdos. Nesse momento, temos, então, ainda a manutenção, pelos órgãos oficiais, da obrigatoriedade dos 200 dias letivos. Então, você vai cumprir esses dias, não está cumprindo no momento por essa interrupção, essa antecipação do recesso de julho, mas irá cumprir tão logo que esteja liberada a volta às aulas. Eu convido agora a professora Kátia, que é coordenadora da educação infantil, para passar um recado. Olá, pessoal. Eu sou a professora Kátia. Também estou aqui na minha casa, brincando com as minhas filhas, aproveitando esse tempo, que é importante nós ficarmos em casa, nos preservando. Mas vim aqui para conversar um pouquinho com vocês, lembrar que as professoras da educação infantil também estão com saudades das crianças, mas fizeram um envio das atividades na segunda-feira. O nosso envio, eu como coordenadora do infantil, converso com a professora Ana, que é do fundamental, com a professora Gisele, que é do ensino, que atende as crianças em tempo integral, para organizar o envio de maneira simultânea ou pelo menos no mesmo dia da semana.
pensando em atender as famílias, ali as mães que têm 2 ou 3 crianças, uma em cada segmento, para poder ajeitar a criançada toda ali em volta da mesa, conseguir se reunir, realizar seus trabalhos. Lembramos que a educação infantil tem como um eixo primordial a brincadeira, a dança, as músicas. Então, o material que as professoras enviaram pela agenda contempla atividades e propostas que trazem brincadeira, que trazem atividades que trabalham com a psicomotricidade, que envolvem uma modelagem, trabalho com tesoura, pintura, colagem. Então, que os pais se lembrem que quando as crianças estão na escola, elas têm inúmeros momentos de brincadeiras diferenciadas, de estímulos diferentes, como educação física, aula de dança, aula de música. Então, que os pais dos pequenos estejam olhando para as propostas desta maneira, estejam investindo nas propostas, usando a criatividade, que como o material é único e ele está separado por idade, os pais podem passear por ali, o pai da criança de 2 anos vai na proposta das crianças de 5 anos e adapta na medida do possível. Conversar com as crianças sobre a escola é muito importante, principalmente os pequenininhos de 1, de 2 e 3 anos. Lembra da professora, abre lá na agenda, mostra as fotografias que as professoras já enviaram, fala sobre os amigos, porque o objetivo é que as crianças não cortem esse período que vinham ganhando de crescente desenvolvimento e também não percam o fim como que já criaram. Então, nós estamos aqui para pedir ajuda de vocês sabem que podem contar com a nossa, nós vamos estar aqui para poder atender da melhor maneira e vamos seguir em casa e nos preservar as crianças, tá bom? Eu gostaria de convidar o professor Jacó, que é o nosso coordenador de ensino médio, para conversar conosco também. Boa tarde a todos, né? É com imensa alegria que estamos aqui, tendo esse contato, né? Nesse momento de paralisação, onde também nós estamos em isolamento, né? Tomando os devidos cuidados, e felizes também porque, né, as crianças estão em seus lares, junto com suas famílias, e tendo esse mesmo cuidado. Mas você pode ter uma responsabilidade muito grande, que é organizar essa rotina de estudo dos nossos alunos. Então, estamos aí 24 horas por dia, prestando atendimento aos alunos que estão com dificuldade de acessos pela internet ou mesmo pelas ferramentas, e, ao mesmo tempo, separando todo o material para que eles possam ter uma rotina de estudo. Tivemos um horário elaborado para que eles tivessem realmente um compromisso como se tivesse horas aulas por dia, e dentro dessa programação, então, os alunos recebem material gravado de videoaulas e também a possibilidade de receber todos os exercícios efetivos da plataforma e também exercícios e vídeos elaborados pelos professores fazendo os comentários das videoaulas já postadas e também de conteúdos que já foram vistos e também conteúdos que estarão à disposição dos alunos para frente. Lembrando sempre que é uma medida paliativa, onde nós queremos realmente que o nosso aluno não perca a conexão com a escola, né? Mas para que isso aconteça também precisamos muito dos pais, para que estejam acompanhando esse movimento, que estejam realmente vendo o que os nossos alunos estão aceitando, fazendo com que eles também acessem, vejam o compromisso, né, de não estar ali ficando ociosos, porque queira ou não queira, nesse momento a ociosidade também faz com que a gente fique cada vez mais fora do contexto e precisando manter uma certa calma, uma certa tranquilidade, uma certa organização e também uma certa disciplina. E a escolaridade coloca tudo isso, né, nesse processo, nesse momento que precisamos de toda a atenção possível. Lembrando também, como a professora Kátia já comentou, né, é que estamos com saudade, estamos longe, mas não deixamos de pensar em escola. Todo este momento que estamos vivenciando, estamos pensando em escola, pensando o que já fizemos, pensando o que estamos fazendo e o que vamos fazer. Como pensar no processo de calendário para frente, como vamos fazer essa reposição, como podemos fazer o processo de avaliação. Então, tudo isso está sendo pensado pela equipe pedagógica da escola, pela direção da escola. Fiquem tranquilos, né? Nós estamos com a responsabilidade de
realmente cumprir o nosso papel naquilo que vocês nos confiaram em termos de escola. Um forte abraço. Se cuide. Obrigada, professor. E passo a palavra agora para a professora Sônia. Boa tarde. Não poderia ser diferente, mas a nossa saudades, a nossa ansiedade também em podermos retornar às nossas atividades. Mas é importante frisar que as crianças do Fundamental 1 também levaram suas atividades, os professores elaboraram atividades específicas para essa semana, os senhores pais receberam um planejamento que foi pensado em atividades de revisão, isso é muito importante a gente salientar, não são conteúdos novos, são conteúdos de revisão, conteúdos que as crianças devem poder realizá-los sozinhas, né? Mas a presença dos pais nessa hora é muito importante, porque nós devemos entender que é um momento de ansiedade, de dúvidas, a criança não sabe lidar com essas angústias, elas escutam o mundo adulto e o mundo delas fica comprometido, fica também influenciado por isso. Então, os pais fazerem junto é uma forma de acalmar, de tranquilizar, de participar do processo de ensino-aprendizagem dos seus filhos. Mas quero reforçar, não é fundamental a presença do adulto nessa hora. O que nós pensamos é, primeiro, a exemplo do que a professora Kátia já nos chamou a atenção, é não perder o vínculo com a escola, é não perder essa organização que a escola proporciona, o professor Jacó fez menção a isso. Essa organização que a escola proporciona ao aluno, à criança, ao adolescente, ao jovem, é importante que ela se mantenha nesse período. Então, as atividades que foram enviadas, que podem ser feitas em qualquer suporte, ou seja, podem ser feitas num caderno antigo, caderno que sobrou do ano passado, uma folha sulfite, pode ser feitos os cartazes, as propostas de recorte, de colagem, pode ser feitas com uma cartolina, meia cartolina, isso é o menos importante, o importante é a realização das atividades. São atividades que não são obrigatórias, elas são importantes e necessárias, elas não valem nota, importante mesmo para o Fundamental 2, não são atividades, e para o médio, não são atividades com valor que vai agregar a média deles, que aliás é um problema que não deve existir nesse momento para os pais. A questão da avaliação, como bem lembrou o professor Jacó, será pensada a partir do momento que soubermos que vamos voltar às aulas. Aí conseguimos pensar no calendário, quantificar a carga de conteúdo que as crianças vão receber. Então, neste momento, as atividades são para não perder o vínculo com a escola, com o processo da escola, revisão, relembrar o que eles já aprenderam, mas também criar esse ambiente favorável para as próximas aprendizagens. Essas sim, nós estamos pensando, bem importante, como fazer, em que momento fazer, que quantidade fazer. Então, desejo a todos um período tranquilo, acalmem-se, a escola vai cuidar daquilo que é responsabilidade dela, como sempre cuidou, como bem lembrou o professor Jacó. Então, acalmem-se, curtam os filhos, cozinhem, brinquem, briguem, que também faz parte, mas enfim, agora é um momento de tranquilidade. Um beijo para todos. Obrigada, professora. E também convidamos o professor Yuri para falar com os nossos grandes, né, Yuri? Nossos grandes, né? E não somente nossos grandes. O primeiro recado que eu coloco aqui não é somente para os alunos, mas para todos os envolvidos, pai, bem e assim por diante. Primeira questão, tranquilidade. A situação é atípica para todo mundo. Para nós professores, para coordenadores, para os alunos, para os familiares. Alguns alunos já começam a se desesperar um pouco, ficam com medo de perder a rotina de estudos, ficam com medo de perder o fio da meada, ficam com medo com relação às datas e calendários. Lembre-se, esse momento que a gente está vivendo está geral para todo mundo. Então, alguns planejamentos que você tem que manter em termos de estudos, em termos do vestibular. Rotinas que você já estava consolidando, tem que manter. Agora, um momento muito importante é você ter uma rotina concisa de estudos.
Não significa levantar às 6 horas da manhã como você levantava antes, vai levantar um pouquinho depois, com certeza, mas é importante que todo dia tenha uma rotina revisiva, tá? Mantenha seus estudos em dia, e todos os dias nossos professores estão entrando em contato com vocês, estão postando lista de exercícios, vocês também estão tendo acesso às nossas plataformas digitais, tanto do Dom Bosco quanto do site digital, que é parceiro de todo o colégio, que também disponibilizou suas videoaulas. Então, nesse momento, é importantíssimo, rotina concisa. Outra questão importante que desespera todo vestibulando e desespera também seus familiares, a questão das datas. Vestibulares, como é que vão ficar, aí eu faço inscrição aqui, faço inscrição ali. Esse é um conselho que a gente dá o ano inteiro e não muda nesse momento. Os planos que você tem de universidade, de PSS, PAS, PAC, qualquer prova que você vai desenvolver, esses planos continuam em pé. Da mesma forma que o nosso calendário está sendo afetado aqui, o calendário da UEPG, como a UEPG já informou, inclusive, está afetado também. Então, novas datas serão pensadas para as mais diversas provas. Então, não se desespere com isso também. O importante é manter a tua rotina concisa, ter o seguinte pensamento, que ainda que você tenha bastante tempo em casa, não é férias em si. Então, tem que continuar estudando, tem que continuar mantendo a cabeça funcionando ali. Você está tendo contato, né, você que é aluno nosso ali do CEPAM Vestibular, está tendo contato com os professores através do Google Classroom e demais plataformas. Então, não hesite mesmo em falar com a gente, em perguntar sobre as questões que a gente coloca ali nas diversas listas de exercícios e demais materiais. Beleza? É isso aí, forte abraço a todos, é isso aí, cabeça fria. Para quem já tiver dúvidas também, pode mandar as dúvidas pelas nossas redes sociais, pelo direct, e a gente vai estar buscando responder e dando todo o suporte necessário para vocês. Nosso muito obrigado.